Bem, galera, agora retornando aqui, continuando nossa aula, vamos falar sobre os principais ligamentos da pelve, certo? Então, todos os ligamentos que eu vou colocar aqui são os ligamentos que vão dar sustentação para a pelve, tá bom? Eventualmente eu vou mostrar um outro ligamento, mas ele vai estar associado mais relacionado com a coluna, tá bom? Mas a gente vai chegar. Então, quais são os principais ligamentos? O ligamento sacroiliaco anterior, ligamento sacroiliaco posterior e os ligamentos sacroiliacos interósseos. Por que eu estou colocando aqui esse ligamento sacroiliaco interósseo com um asterisco? Por quê? Porque a gente não vai conseguir visualizar, porque esse interósseo ele vai estar localizado entre o anterior e o posterior. Então, nas imagens que eu irei mostrar, a gente não vai conseguir vê-lo, tá bom? Bem, esses três ligamentos são os três ligamentos que vão dar suporte para a articulação sacroiliaca, ou seja, aquela articulação entre o osso ilíaco e o osso sacro. Outros ligamentos, o ligamento sacrotuberal e sacroespinal, são ligamentos super importantes para a sustentação, a distribuição do peso da coluna vertebral para o sacro e o osso ilíaco. A gente vai ver como é que funciona essa mecânica, certo? E aí, ligamento sacrotuberal e o ligamento sacroespinal, eles vão fazer essa função. Sacrotuberal vai do sacro ao túber isquiático, sacroespinal vai do sacro até a espinha isquiática. Nós iremos ver nas figuras. Aí eu vou colocar dois ligamentos aqui que eles vão servir de sustentação para a sínfise púbica, que é o ligamento púbico superior e o púbico inferior. Então, vamos para as imagens, que com as imagens a gente consegue observar melhor. Então, eu apresento para vocês o ligamento sacroiliaco anterior. Lembra que ele é um dos que sustentam a articulação sacroiliaca. Temos aqui o ligamento sacroespinhal. Percebam que ele vai do sacro até a espinha isquiática. E temos também aqui o sacrotuberal. O ligamento sacrotuberal será aquele ligamento que vai do sacro até a espinha isquiática. Se vocês observarem bem, gente, vocês estão conseguindo observar que esses ligamentos, eles utilizam, esses ligamentos, eles formam como se fossem dois forames. Olha, esse forame aqui e esse forame aqui. Esses daqui são chamados os forames isquiáticos. Aqui o forame isquiático maior, forame isquiático menor. Esses forames eles permitem a passagem de músculos, como por exemplo, nesse daqui vai passar o músculo piriforme, que é um músculo que daqui a pouquinho nós iremos comentar, tudo bem? Então, vamos continuando. Tenho dois ligamentos aqui para vocês, gente. Já que está na imagem, eu não vou entrar, eu vou localizar, identificá-los, né? Que é o ligamento ilho-lombar. Ilho-lombar, percebam, vai do ilho até as porções dos processos transversos das vértebras lombares, especificamente L4 e L5. E o lombo sacral, porque vai do processo transverso da L5 até o sacro, tá bom? Especificamente, esses dois ligamentos a gente não vai comentar sobre eles hoje. Vista posterior, percebam quais são os ligamentos associados. Ligamento sacroiliaco posterior, novamente, um ligamento associado com a articulação sacroiliaca. O ligamento sacroespinhal e o ligamento sacrotuberal, tá bom? Numa vista inferior, a gente consegue observar bem legal, né? Agora, já que vocês observaram melhor esses ligamentos, vocês estão observando agora a abertura inferior da pelve. E lembrem, ó, a abertura inferior da pelve, formada aqui pelos râmios isquiopúbicos anteriormente, lateralmente pelo túber isquiático e posterolateralmente a gente consegue observar o sacrotuberal, ou seja, esse ligamento que está saindo do sacro até o túber isquiático. Pronto, fechou toda a abertura inferior da pelve, tudo bem? Qual é a associação, qual é a função dos ligamentos sacroespinal e sacrotuberal? Lembra, olha, nessa vista lateral, olha, o sacrotuberal e o sacroespinal. Qual é a função deles? A função deles, gente, está relacionado a prevenir que o sacro se incline para cima no momento que é aplicado um peso sobre a coluna. O que acontece? Imagina. Observem, pensem em uma força aplicada aqui ao longo eixo da coluna. No momento que ela é aplicada ao longo eixo da coluna, embora não esteja aparecendo, vai ser aplicada até aqui, olha, nessa região da superfície articular superior do sacro. No momento que é aplicada sobre essa região,
qual é o sentido do sacro? O sacro ele tem uma tendência a subir, certo? A ele se deslocar. E a partir disso, no momento que ele se desloca, vai acontecer nessa região uma lordose na pessoa. Então, as pessoas que possuírem esses ligamentos, o sacroespinal e o sacrotuberal, esses dois ligamentos, perdão, no momento que a pessoa possuir esses dois ligamentos relaxados, certo? Ela vai ter uma lordose nessa região da coluna vertebral, uma lordose na região da coluna lombar. Então, pessoal, quais são as pessoas que podem produzir essa lordose, que pode possuir essa lordose? Principalmente gestantes, aquelas gestantes que já estão quase no final, quase no período do parto. Lembrem que o organismo feminino vai produzir relaxina, que é um hormônio que tem a finalidade de relaxamento dos ligamentos pélvicos, favorecendo o canal do parto. Lembra que aqui, olha, o ligamento sacrotuberal é um dos ligamentos que vão formar o estreito inferior, ou seja, o local onde o feto vai ter que passar. E aí, nesse sentido, a relaxina ela relaxa esses ligamentos. No momento que ela relaxa esses ligamentos relaxados vão permitir que o sacro suba um pouco. E no momento que o sacro sube um pouco, vai aparecer a lordose na gestante. Tudo bem? Então, a principal função do ligamento sacroespinal e sacrotuberal é evitar a inclinação do sacro para cima quando é aplicado um peso sobre a coluna vertebral. Esse peso é o nosso próprio peso do corpo, tá bom? Agora vamos para os músculos da pelve, certo? Especificamente os músculos que estão localizados na região interna, não os músculos que vão possuir fixação externa, como os músculos glúteos, como os músculos isquiotibiais, como os músculos do quadríceps femoral. Isso daí eles têm a inserção deles, a fixação deles, principalmente vão ser na região externa. Agora eu vou falar para vocês os músculos que na verdade são os músculos pélvicos internos mesmo. Primeiro, o músculo piriforme e o outro músculo é o músculo obturador interno. Embora eles sejam músculos que vocês observam que a origem deles é no interior da pelve, esses músculos eles são mais responsáveis com a movimentação da articulação acetábulo-femoral. Então deu para entender? Embora eles sejam considerados músculos da pelve, certo? Mas eles estão mais relacionados com a movimentação do símbolo do membro inferior, ou seja, ali na região da articulação coxo-femoral. Basicamente, eles estão associados com o movimento de rotação, tá bom? Continuando. Agora, eu estou mostrando para vocês o músculo isquiococcígeo, que também pode ser chamado de coccígeo, e o levantador do ânus. Se vocês perceberem, os dois têm um asterisco. Bruno, o que significa esse asterisco? Quando você olha aqui para cima, diafragma da pelve. Esses dois músculos aqui são os músculos pélvicos que vão formar o músculo diafragma, que vão formar o diafragma da pelve, que muitos livros vão chamar de assoalho pélvico. Perfeito? Pessoal, memorizem isso. Isso cai em prova. Isso é pedido sempre em prova, não só em residência, mas também lá no clínico. Então lembrem desses músculos, são músculos importantes. O músculo isquiococcígeo e o músculo levantador do ânus. Ambos vão formar o músculo que nós chamamos, a estrutura que nós chamamos de diafragma da pelve. Bruno, qual é a função do diafragma da pelve? Ele é um assoalho pélvico que ele vai dividir pelve e períneo. E qual a função desse diafragma da pelve? Sustentação dos órgãos pélvicos. Lembra do lado do diafragma? O diafragma ele vai dividir tórax de abdômen, certo? E queira assim ou queira não, o diafragma ele também sustenta a porção do coração e dos pulmões. Então o que esse diafragma da pelve também realiza? O diafragma da pelve ele vai sustentar os órgãos pélvicos. No momento que eu tenho um relaxamento, um enfraquecimento desse diafragma da pelve, ele vai permitir o prolapso de órgãos pélvicos. Perfeito? Que a gente vai comentar lá no finalzinho dessa parte dessa videoaula, certo? Só que tem um detalhe. O músculo levantador do ânus, ele é um conjunto de músculos. Ele não é somente um músculo. Quais vão ser esses músculos? Olha o nome. Pubo retal, vai do pubis ao reto. Iliococcígeo,
Porque ele coccígeo vai do ilho ao cóccix. E o músculo pubococcígeo, ele vai do pubis ao cóccix. Então, olha só os nomes, olha só os músculos que formam o diafragma da pelve. O músculo isquiococcígeo, ele é somente um, ele é separadão. E aí tem o músculo levantador do ânus, que na verdade eles são formados por três. Os primos do isquiococcígeo, iliococcígeo e pubococcígeo, e aí você vai ter mais outro que é chamado de pubo retal. Perfeito? Bem, além disso, se a gente quisesse dividir mais esse pubococcígeo, dependendo do local, ele também pode receber denominações mais específicas ainda. Só que isso daqui, gente, é importante vocês saberem mais ou menos no momento da leitura, quando vocês estiverem lendo. Não é algo que eles são muito bem identificáveis, principalmente tanto nas imagens, quanto também mesmo visualmente na clínica. Eles não conseguem ser bem visualizados. Então é bom que vocês saibam, porque vez ou outra vocês vão estar lendo um livro de fisiologia, um livro de clínica, e aí vai aparecer músculo puboprostático. Ah, então são as fibras do pubococcígeo. Tudo bem? É a parte do músculo pubococcígeo que está relacionado aí com a próstata. Tudo bem? Então estão aí pubo perineal, pubo prostático, pubo vaginal, pubo anal, pubo retal. Esses daí são as ramificações aí do músculo pubococcígeo. Vamos lá, vamos comentar, gente? Quais são os músculos apresentando nessa imagem, tá? Primeiro, vou apresentar para vocês. É um indivíduo feminino. Então vocês estão observando a uretra, a vagina, reto. Perfeito? Lembrem, isso é uma vista superior da pelve. Vocês estão vendo toda a musculatura da pelve, certo? Então vamos lá. Apresentando os órgãos, vamos para os músculos. Primeiro, o músculo pubo-retal. O músculo pubo-retal, ele parte aqui do pubis, olha, a região anterior. Ele vem vindo, faz uma volta ao redor do reto e retorna. Músculo pubo-retal. Depois, nós temos o músculo pubococcígeo, que ele vai aqui, olha, também do pubis, e vai até o cóccix. O cóccix está aparecendo bem aqui, tá? Então, pubis até o cóccix. Não sei se vocês perceberam na imagem anterior, que eu até coloquei assim, olha, pubococcígeo, dividido em pubo perineal, pubo prostático, pubo vaginal, pubo anal e até pubo retal. É porque depende da literatura, só que normalmente, gente, o que vocês vão encontrar é assim, tá? Pubo retal, iliococcígeo e pubococcígeo. Só que tem algumas literaturas que consideram um pubo retal parte do pubococcígeo. São aquelas divergências de literaturas que a gente sempre encontra. Mas a maioria das literaturas para por aí. Tudo bem? Se fosse para eu pedir para vocês memorizem isso, tá bom? Isso daqui é somente um adendo, uma característica específica, caso vocês para vocês não se perderem em algumas leituras de alguns livros. Então, vamos seguir, vamos levar em consideração somente essa parte, para não ter confusão, tá? Então vamos lá. Uretra, vagina e reto, músculo pubo-retal. Esse músculo pubo-retal, nós iremos falar dele novamente lá em sistema digestório. Esse músculo pubo-retal ele é importantíssimo para incontinência fecal, certo? Tanto que ele faz uma angulação e até tem alguns dizeres que comentam que os vasos sanitários, os nossos vasos sanitários, eles não favorecem o relaxamento do pubo retal. E aí, a partir disso, a gente precisa realizar mais força para realizar a defecação, etc. Músculo pubococcígeo, perceba que ele vai do pubis ao cóccix. Músculo iliococcígeo é todo esse músculo aqui que vocês estão observando como se fosse um leque, tudo bem? Então, pubo retal, pubococcígeo, iliococcígeo, fechou os três aqui, músculo levantador do ânus, certo? Próximo músculo, músculo isquiococcígeo. Agora, com o músculo isquiococcígeo, nós fechamos o diafragma da pelve. Então, o diafragma da pelve é toda essa musculatura que vocês estão observando aqui, certo? Músculo levantador do ânus, que é dividido em pubo retal, pubococcígeo e iliococcígeo. E aqui, posteriormente, o músculo isquiococcígeo. Bruno, isquio, ele vai dar onde até onde? Simples, olha a espinha isquiática aqui, olha. Espinha isquiática até a região do cóccix, tá bom?
E agora, mostrando aqui para posterior, gente, o músculo piriforme, certo? Lembra que o músculo piriforme ele vai passar lá em uma região no forame isquiático maior, mas ele vai estar mais associado com o fêmur, na rotação do fêmur. A gente não vai chamar tanta atenção dele aqui. Eu só estou falando muito sobre ele. Por quê? Porque esse músculo ele está localizado na região interna da pelve. E aqui o músculo obturador interno com a sua fáscia, certo? É muito importante eu falar sobre essa fáscia do músculo obturador interno, porque essa fáscia, aí tem algumas divergências, mas ele tem um espessamento nessa região. E esse espessamento ele é chamado de arco tendíneo da pelve. Bruno, o que é esse arco tendíneo da pelve? Esse arco tendíneo da pelve é o local onde se fixa, onde é a origem desses músculos, certo? Que são os músculos, parte dos músculos levantadores do ânus. Então percebam, o arco tendíneo é um local de sustentação dos músculos do diafragma da pelve. Bruno, por que tu está chamando muita atenção desse arco tendíneo da pelve, que é como se fosse esse espessamento da fáscia do músculo obturador interno? Porque você não pode lesionar essa região. Porque no momento que você lesiona o arco tendíneo da pelve, acontece o enfraquecimento desses músculos do diafragma da pelve. A partir disso, toda a função que o diafragma da pelve que tem de sustentação dos órgãos não acontece mais. Bruno, o diafragma da pelve só possui essa função? Não. Como eu acabei de comentar para vocês, o músculo pubo-retal ele também está relacionado com continência fecal. Ok, esses músculos também estão relacionados com as outras continências? Sim, eles também estão relacionados com as outras continências, tanto continência vaginal quanto também a continência uretral. De uma forma secundária. Por que secundária? Porque basicamente nós temos os músculos esfíncteres, por exemplo, da uretra, que controlam de uma forma mais minuciosa isso. Só que, por exemplo, uma pessoa que possui lesão no arco tendíneo, possui o enfraquecimento aqui dos músculos do diafragma da pelve, principalmente aqui do músculo levantador do ânus, essa mulher, por exemplo, ela vai ter incontinência urinária. É um sintoma, é um sinal de pacientes que podem possuir prolapso de órgãos pélvicos, tudo bem? Então, basicamente aí são as estruturas, né, do diafragma da pelve feminino. Agora vamos para o masculino, certo? Isso daqui é um órgão, aqui é da região masculina. Aqui todo o músculo levantador do ânus, aqui na região tanto pubo-retal. Olha só como é que fica o pubo-retal, ele é bem interessante, olha. Ele parte aqui do pubis e aí ele dá essa voltinha aqui no reto, certo? Formando como se fosse uma alça, tudo bem? Aqui também o músculo pubococcígeo. Se vocês perceberem, eu digo, Bruno, parece todos os mesmos músculos. É por isso que nós consideramos eles como um todo, músculo levantador do ânus, né? É porque eles têm muitas origens diferentes e aí, de acordo com o local dessas origens, a gente vai dividindo, certo? Então, as fibras que formam o pubo retal, as fibras que formam o pubococcígeo e aqui as fibras que vão formar o iliococcígeo, tá bom? Aqui o músculo isquiococcígeo, certo? Olha a espinha isquiática indo até o sacro. E aqui o músculo piriforme. Então, retornando. Piriforme, isquiococcígeo, iliococcígeo, pubococcígeo e aqui o pubo retal. E aqui lateralmente, lembrando, o músculo obturador interno, aquele que vai possuir aqui a face dele, um espessamento que nós chamamos de arco tendíneo da pelve. Acredito que agora vocês entenderam, então eu posso dar uma coisa que só tem lá no Grace, tá? No Gracezão mesmo, certo? Aquele Grace mais famoso. Ele não considera que isso daqui é uma fáscia, tá, gente? Não, o espessamento da fáscia. Não, ele não considera que é isso. Segundo ele acha que isso daí é uma degeneração de um tendão. E aí essa degeneração do tendão meio que ela, entre aspas, colou, grudou nessa fáscia, certo? Ele mostra lá, ele cita os estudos, mas
a maioria dos livros vai dizer um espessamento da face do músculo obturador interno, tá bom? Mas aí é importante, mesmo independentemente da origem, vocês sabem qual a importância do arco tendíneo da pelve. Fixação dos músculos levantadores do ânus. E no momento que você faz uma lesão nessa região, você realizou uma lesão, acontece um enfraquecimento dos músculos levantadores do ânus, tá bom? Nessa secção, é uma secção sagital, então mostrando em uma outra vista, olha, o obturador interno, o arco tendíneo da pelve novamente, aí começando lá de cima, o músculo piriforme, perceba que ele está indo lá para trás, olha, ele passa no forame isquiático maior, e no momento que ele passa no forame isquiático maior, ele vai lá se localizar, ele vai lá se fixar no trocânter. O músculo isquiococcígeo, olha, aqui está muito claro, gente, olha, espinha isquiática indo até o cóccix, certo? E aqui, coloquei aqui músculo levantador do ânus logo de uma forma geral, porque seria um pouquinho complicado para a gente distinguir quais são as fibras do iliococcígeo, do pubococcígeo e do pubo retal. Mas essa daqui eu quero mostrar. Olha a fibra do pubo retal. Partindo aqui do pubis, vem seguindo, olha. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. O reto ficou na frente, mas olha só o que está acontecendo. Essa alça que é formada. É essa alça aqui, gente, que vocês estão observando que está gerando essa inclinação aqui do reto. É essa inclinação aqui do reto que ela é fundamental para a continência fecal. E no momento que você vai realizar, por exemplo, você senta lá no vaso sanitário para você realizar a defecação, aquela forma como proporciona o vaso sanitário, ele meio que contrai o bulbo retal. Ele não favorece o relaxamento dele e assim prejudica, tudo bem? Aqui uma vista inferior, tá bom? Aí eu quero que vocês primeiro pensem, isso daí é uma pelve masculina ou feminina? Isso daqui é uma pelve feminina. Por quê? Porque aqui é reto, aqui é vagina, aqui é uretra. Bruno, e esse vasozinho aqui, essa veia aqui? Isso daqui é a veia dorsal do clitóris, tá, gente? Então vamos seguindo, né? Quero que vocês identifiquem, basicamente, os músculos, tá? Então, novamente, bulbo retal, bulbo coccígeo, iliococcígeo, isquiococcígeo e aqui um pedacinho do piriforme. Feito? E aqui lateralmente, olha, oblíquo interno. Ok? Bruno, qual é o nome desse ligamento? Olha, vai do tuber ao sacro, sacro ao tuber, sacro, tuberal. Feito? E todos esses ramos, esse emaranhado de fibras aqui, essas fibras aí são as fibras que vão formar aqueles músculos que eu comentei anteriormente, que é o bulbo vaginal, certo? O bulbo uretral e etc, tá bom? Então, são fibras que você não consegue identificar com certeza qual músculo, tudo bem? Então, ó, eu até coloquei bulbo retal, bulbo coccígeo, iliococcígeo, isquiococcígeo, piriforme, tá bom? E o obturador interno. Agora aqui o masculino. Bruno, por que é um masculino aqui? Simples, olha, só tem duas aberturas, o reto, certo? E aqui, olha, a uretra. E Bruno, e essas duas veias aqui? Essas duas veias aqui são as veias dorsais do pênis. Aí eu quero que vocês identifiquem da mesma forma todos os músculos. Para não ter dúvida, esse músculo aqui, gente, é um músculo glúteo máximo, tá? Para não ter dúvida, esse daqui é um músculo glúteo máximo. Vocês estão observando que ele está indo até para a região mais externa da pelve. Pessoal, vamos para um assunto que é um pouquinho, teoricamente ele é um pouquinho complicado, certo? Mas eu vou tentar facilitar o máximo possível para vocês. Talvez quando vocês forem estudar, mesmo nos livros, talvez vocês até tenham um pouquinho de dificuldade, certo? Bem, então vamos lá. O que são as faces da pelve? Primeiro, lembra o que é fáscia? Fáscia é aquele tecido conjuntivo que está recobrindo o músculo, certo? Só que existem outras fáscias. Se eu falar para vocês, pessoal, o que é a fáscia superficial? Lembra da fáscia superficial que eu sempre perturbei vocês? Fáscia superficial é aquela porção que nós chamamos também de tela subcutânea.
Perfeito? E aí, quais são essas faces da pelve? Tecido conjuntivo que vai ocupar espaço que está situado entre o peritônio parietal, ou seja, o peritônio que está localizado, que está aderido à parede, certo? As paredes e o assoalho pélvico. Então, essas faces, esse tecido conjuntivo, ele vai estar entre o peritônio, as paredes ósseas e musculares e também o assoalho pélvico. Para facilitar, né, nós dividimos essas faces da pelve em componente parietal, ou seja, aquela que está aderida aos músculos e os ossos, e visceral, que está em contato com os órgãos. Eu espero de coração que vocês entendam muito melhor agora algumas estruturas, porque agora eu vou tentar explicar para vocês essas faces da pelve e aí vocês vão entender, agora eu entendi porque isso daqui não é aquele, entre aspas, aquele ligamento que todo mundo chamava, tá bom? Então vamos lá. Faces parietais. Gente, não tem erro. Faces parietais são as faces dos músculos, certo? Então eu estou mostrando logo o músculo aí para você para não ter dúvida, porque cada músculo tem uma face muscular. Então, face do músculo obturador interno. Acabou. O nome é face do músculo obturador interno. Se eu pegasse assim, imagina que tivesse uma face aqui sobre o músculo piriforme. Como é o nome da face? Face do músculo piriforme. E aqui do músculo levantador do ânus? Face do músculo levantador do ânus. E aqui, face do músculo coxídeo. E acabou. Faces parietais, as faces das paredes musculares, são as faces dos músculos. Bruno, vai ser sempre assim? Normalmente é assim, certo? Lá em abdômen, vocês também vão ter as fáscias. Vai ser a mesma coisa, tudo bem? Qual é o nome da fáscia do músculo transverso do abdômen? Aí, para facilitar, o pessoal só chama fáscia transversal. A famosa fáscia transversal que é muito falada em cirurgias. Fáscia transversal, fáscia transversalis, muito utilizada também na hérnia inguinal, é muito comentada na hérnia inguinal. Basicamente, é a fáscia, porção mais interna, a face interna da fáscia do músculo transverso do abdômen. Só isso, tá? Agora, é importante eu comentar uma coisa. Olha só. O que eu tinha comentado lá na definição de fáscias da pelve é todo o tecido conjuntivo que está entre o peritônio. Bruno, onde é que está o peritônio? Eu quero que vocês imaginem essa porção que está mais cinza, né? Com uma coloração mais cinza, mais escura. Se vocês perceberem, olha, vem seguindo aqui comigo com o laser. Tudo isso daqui é o peritônio, certo? Peritônio, 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 fechou o peritônio. Pronto. Então, é todo o tecido conjuntivo abaixo do peritônio. Pronto. Então, eu sei que do peritônio para cima não tem face da pelve. Então, é desse peritônio para baixo. E aí eles falaram, e entre as paredes, né, as paredes pélvicas pode ser óssea, como por exemplo aqui do sacro, do ilíaco, certo? E também do assoalho pélvico. Bruno, onde é que está o assoalho pélvico? Está aqui, gente, olha. Assoalho pélvico. É esse daqui. Tudo bem? Beleza? Então, todo o tecido conjuntivo está aí. O que acontece? Entre os órgãos pélvicos, eu preciso de um tecido conjuntivo que precisa se aderir a essas regiões. Eles precisam grudar, porque tem que ligar um órgão ao outro. Vocês vão ver que é um tecido conjuntivo bem frouxo. Se vocês pegarem uma cirurgia, aquelas cirurgias daqueles vídeos, vocês vão ver que você vai dissecando e eles vão se separando, certo? E aí o que acontece? Entre um órgão e outro, eu fico preenchido de tecido conjuntivo. Só que aí nós podemos chamar essas regiões de espaços. E aí eu estou apresentando para vocês esses espaços. Por favor, gente, embora tenha muitas informações, foquem nos espaços e vocês vão ver como é fácil. Vamos começar aqui pelo homem. Espaço retropúbico, ou seja, o espaço entre o osso pubis e a bexiga. Certo? Também é chamado, essa região, esse espaço também pode ser chamado de púbio vesical. Também é o mesmo nome. Tudo bem? Porque retropúbico é porque fica atrás do osso pubis, tá bom? Então, esse espaço. Bruno, esse espaço aqui, então o que é? É um espaço? Não. Ele é preenchido por tecido conjuntivo. Bruno, e esse tecido conjuntivo é o quê?
são as fáscias da pelve. Esse tecido conjuntivo são as fáscias da pelve, perfeito? Então, pensem, não é um espaço mesmo que você imagina que tem um ar, que tem um líquido, que tem alguma coisa. Não, ele é preenchido por tecido, mas um tecido frouxo, um tecido que basicamente é de conexão. Então, vamos agora um outro espaço aqui, olha. Esse espaço aqui, certo? Que esse espaço, ele também tem alguns livros que, dependendo do local, já chamam logo de septos, certo? Por quê? Porque esse tecido conjuntivo ele é um pouquinho mais denso, né? Mas a gente pode chamar de espaço, não tem problema. Olha, o espaço aqui, olha. Esse espaço, que na verdade vai formar um septo, que nós chamamos de septo reto vesical. Bruno, por que aqui é chamado de septo, sendo que você me falou que poderia ser chamado de espaço? Sim, eu chamei de espaço para eu prefiro o nome espaço, certo? Por quê? Porque para a gente não gerar confusão, mas quando eles falam septo é porque esse tecido é um pouco mais fibroso. Vamos lembrar uma coisa? Vocês se lembram dessa região que eu comentei para vocês que é importante no exame da próstata? Que tem até um nome específico, ela é chamada de fáscia bem aqui, retoprostática. Pois então, bem aí vai ter uma fáscia chamada de retoprostática, certo? Normalmente é um espaço? Sim, você tem como se fosse um espaçozinho que vai ser preenchido por tecido conjuntivo. Tudo bem? Vamos para outros espaços, olha. O espaço vésico-vaginal, porque entre a bexiga e a região vaginal, e uretrovaginal, mesma coisa, entre a uretra e a vagina, perfeito? Então, toda essa região aqui, tá bom? Percebam, Bruno, essa região aqui é só um espaço? Não, ela é preenchida por tecido conjuntivo. Novamente aqui, olha, o septo retovaginal. Bruno, por que é chamada de septo? Gente, é porque nessa região o tecido conjuntivo é um pouco mais fibroso, só é isso. Mas eu posso chamar de espaço? Pode, não tem problema. Tudo bem? Vamos continuando, gente? Olha o espaço retroperitoneal. Olha só como é chamado aqui, ó. Espaço retroperitoneal. Todo esse espaço aqui entre a região do sacro e aqui alças do intestino e o reto. O espaço retroperitoneal, aqui da pelve, no caso, também tem no indivíduo masculino. Existem outros livros, se você for estudar pelo Néter, esse espaço é chamado de pré-sacral. Poxa, olha só como é fácil, gente. Pré-sacral, porque é antes do sacro, certo? É a mesma coisa aqui que o retropúbico. O retropúbico, por quê? Porque ele fica atrás do pubis. Mas eu também posso chamar como pubo vesical. Não tem problema, certo? A denominação que vocês preferirem, vocês utilizem. Espaço retropúbico ou pubo vesical, espaço retroperitoneal ou pré-sacral. Fiquem à vontade. Tudo bem? Então lembrem, esses espaços são preenchidos por tecido conjuntivo. Feito. Essa é uma vista, é uma secção medial. No entanto, né, todos esses espaços nós chamamos de espaços potenciais da pelve. Por que potenciais? É porque todos esses espaços, como eles são formados por tecido conjuntivo, e é um tecido conjuntivo frouxo, dependendo das infecções, eles podem se abrir e armazenar coleções purulentas, certo? Então, por isso que eles são chamados de espaços potenciais. Bem, aqui foi uma secção medial. Agora, vamos aqui, né, ali é uma secção mediana. Aqui, vamos uma secção transversal. Por quê? Porque eu preciso mostrar para vocês no lado, certo? Olha aqui o espaço retropúbico e o retroperitoneal. Retropúbico, porque bem aqui é a bexiga, para vocês é muito claro. E por que aqui é retroperitoneal? Porque isso daqui é um reto, certo? Então, aqui antes do sacro, também pode ser chamado de pré-sacral. E aqui lateralmente, gente, nós chamamos de espaço retroinguinal, certo? Os espaços laterais são chamados de retroinguinais. Esses espaços também são preenchidos por tecido conjuntivo. E acabou. Todos os espaços potenciais da pelve menor estou apresentando para vocês. Lembrem, não são espaços que contêm ar, líquido ou outra coisa, não. São espaços preenchidos por tecido conjuntivo. Só que agora vem um detalhe.
em alguns pontos, esses tecidos, né, esse tecido conjuntivo, ele se espessa. Ele gera como se fosse um tecido mais denso. E aí esse tecido denso vai gerando como se fossem ligamentos, só que não são aqueles ligamentos de articulações, são aqueles ligamentos que a gente encontra em órgãos pélvicos. Então, todos aqueles ligamentos que um dia vocês já estudaram, eles simplesmente são parte de uma fáscia visceral. Então, o útero sacral, o que é o útero sacral? É uma fáscia visceral, só que essas fibras de tecido conjuntivos, elas vão tudo para a mesma direção. O ligamento cardinal, que também é chamado de transverso do colo, também é a mesma coisa. O pubo cervical, o pubo cervical, gente, eu não me lembro se eu falei esse para vocês, esse ligamento, mas o pubo cervical, como o próprio nome está dizendo, sai do pubis e vai até a região do colo uterino. Também pode ser chamado de vésico uterino, porque ele parte aqui, ele também está envolvido com a bexiga, né? Então, pubo cervical, percebam, ele sai do pubis, pega a bexiga e vai lá para a região uterina, tá bom? E olha aqui, olha, o bulbo vesical. Vai do pubis até a bexiga e acabou, certo? Então, todos esses espessamentos dessa face visceral, nós estamos chamando de ligamentos. Bruno, mas são ligamentos verdadeiros? Não, entre aspas, são ligamentos falsos, tá? São ligamentos que são formados por tecido conjuntivo denso, não modelado, mas as fibras, elas vão gerando, elas seguem mais ou menos uma mesma direção, tá bom? Olha, ligamento transverso do colo, ligamento reto uterino, tudo isso, olha, essa daqui, gente, o que você está vendo tudo de branco aqui? Fáscia visceral, tudo é fáscia visceral, só que algumas vão seguindo uma mesma direção, as fibras colágenas vão seguir a mesma direção e vão formar os ligamentos. O paracolpo, gente, paracolpo, paramétrio, lembra? O paramétrio, gente, é o ligamento transverso do colo e aqui o ligamento reto uterino. Os livros colocam isso. Na clínica eles chamam muito isso, certo? Ah, o que é o paramétrio? O paramétrio, certo? É a parte de fáscia visceral que sustenta o útero, certo? Então, o paramétrio ele é formado pelo ligamento transverso do colo e o ligamento reto uterino, ou útero sacral, fiquem à vontade. Qual é o tecido conjuntivo, ou seja, a face visceral que está associada, que sustenta a vagina? Paracolpo, certo? Gente, vou só voltar aqui. Como é o tecido conjuntivo que sustenta aqui a bexiga? Eu não coloquei, mas eu vou falar para vocês. Paracisto. Tu ouviu falar paracisto? É a fáscia visceral que sustenta a bexiga. E como é aqui no reto, nós chamamos de paraprócto. Lembra? Proctologia está relacionado com reto. Paraprócto é todas as faces, todo o tecido conjuntivo que sustenta aqui o reto. Deu para sacar o que é, gente? A gente ainda vai ver mais outras faces viscerais, outros ligamentos, etc. Provavelmente vocês irão averiguar, tudo bem? Mas eu já estou falando aqui para vocês alguns e lembrem, quando eles seguem a mesma direção, as fibras colágenas seguem a mesma direção, vão formando esses ligamentos. Então, paracolpo aqui da vagina. Olha aqui a fáscia retoprostática, certo? Que também pode ser chamada do septo retoprostático, tá bom? Que o epônimo é a fáscia de Denonvilliers, que é quando você vai fazer aqui, olha, por exemplo, o exame de próstata, você precisa tocar nela, tá bom? Tudo isso daqui, olha, essa face, esse septo, o que é? Fáscia visceral, tudo bem? E aqui, pessoal, várias faces, vários outros ligamentos que eu estou colocando aqui para vocês. Não vou explicar cada um desses para vocês agora, porque basicamente esses ligamentos é como eu falei para vocês. São os espessamentos que vai de um lado para o outro. Tudo bem? Vai de um lado para o outro. Tem alguns espaços aqui também que talvez eu não possa ter comentado em outras imagens, mas de uma forma geral, pausem o vídeo, relaxem, verifiquem, estudem. Não é difícil, é só vocês verificarem. O ligamento vai de um lado para o outro. Pubo vesical, simples, vai do pubo para a bexiga. Somente isso. E esses ligamentos eles vão sustentando os órgãos pélvicos. Tudo bem? Quando há um enfraquecimento do assoalho pélvico, ou seja, do diafragma da pelve,
que lembra os músculos agora. Músculo levantador do ânus e isquiococcígeo. E também o enfraquecimento de todos esses ligamentos que vocês estão observando. O ligamento transverso do colo, o reto uterino. Esse enfraquecimento também dessas fáscias, desses ligamentos, dessas fáscias visceral, desses ligamentos da fáscia visceral, eles proporcionam prolapso de órgão pélvico. Então hoje é chamada de POP, certo? A POP, né, o prolapso de órgão pélvico, qual é a fisiopatologia dela? Qual é a causa dela? É enfraquecimento do diafragma da pelve e de seus ligamentos da fáscia visceral. Quando acontece isso, isso predispõe ao prolapso de órgão pélvico. O que vocês estão vendo aqui nessa senhora é o colo do útero. Então imagina, essa senhora aqui, quando ela veste a roupa íntima fica literalmente em contato diretamente com o colo do útero dela e pode machucar, pode sangrar, pode gerar uma infecção, pode gerar qualquer coisa aqui, certo? Então, basicamente, gente, o prolapso de órgão pélvico, existem algumas condições, né, que podem gerar o colapso do órgão pélvico. Entre essas relações tem a multiparidade, né? Essa multiparidade, não assim, ela teve vários filhos, mas todos esses filhos, o parto foi todo tranquilo, até aí tudo bem, mas em um determinado momento algum parto foi um pouco mais complicado, demorou para gerar o parto normal, aí diante disso ela já tem um indicativo, porque o assoalho pélvico vai ficando machucado, você pode machucar esse assoalho pélvico e aí diante disso ele não conseguir se reparar. Episiotomias mal feitas também predispõe prolapso de órgão pélvico. Doenças do tecido conjuntivo também predispõe, olha o nome, doença do tecido conjuntivo. Por quê? Porque enfraquece a fáscia visceral. Perfeito? Então, tudo que eu estou comentando aqui para vocês predispõe a esses prolapsos de órgão pélvico. E lembra, qual é a função, novamente, qual é a função daquele diafragma da pelve do assoalho pélvico? Sustentação dos órgãos pélvicos e continência daqueles órgãos, como continência retal, continência vaginal e continência uretral. O que essa paciente tem, gente? Essa paciente, às vezes, toda vez que ela for no banheiro, ela tem que colocar o colo do útero dela para dentro. Por quê? Porque no momento, se ela for realizar ela vai fazer a micção, pode acontecer esse colo do útero sair mais. É complicado, é chato, né? Existem várias formas existem alguns tratamentos para isso. Existe o tratamento cirúrgico, né? Que aí, a partir disso, o cirurgião ele irá fazer reparos nas fáscias e nos músculos, né? Ou seja, quando eu falo fáscias, imaginem aqueles ligamentos propriamente ditos. E também tem exercícios, né? Tem alguns exercícios específicos, alguns materiais que aí essa mulher ela pode utilizar para que não acontecesse esse prolapso. Tem alguns materiais que você insere, né? Você coloca no interior da vagina e ele impede que aconteça o prolapso do órgão pélvico. Mas simplesmente é como se fosse uma parede, né? Como se fosse um obstáculo que impede o prolapso do órgão pélvico. Só isso. Mas o assoalho pélvico ele está lá frouxo da mesma forma. Mas aí existem alguns exercícios físicos que aí normalmente quem realiza isso é fisioterapeuta, né? O Pilates ajuda muito para isso também. Existem alguns exercícios físicos que fortalecem esse assoalho pélvico também. Tudo tranquilo? Tudo bem? Se nada disso resolver, aí existe o tratamento cirúrgico. Tranquilo? Bem, pessoal, no próximo vídeo falaremos sobre a parte agora de cima da pelve, a parte do peritônio. A gente falou do peritônio para baixo, fáscia, espaços potenciais, e agora vamos falar sobre o peritônio.